a diferença entre alma e espírito? Vamos entender essas duas situações na nossa existência, na nossa vida, como que é a prática disso tudo na nossa existência atual. Para a gente entender o conceito, quando estamos na espiritualidade, quando estamos, vamos colocar assim, desencarnados, né? Somos aí espíritos, né? Somos espíritos vivendo ali na erraticidade no plano espiritual. Temos ali as nossas ocupações, os nossos afazeres, temos a vida que, na verdade, é a vida que nos representa, né? Essa aqui é uma vida ilusória, cheia de coisas que não têm o menor sentido para nós quando estamos na consciência do espírito. E esse espírito vivendo lá com as suas situações, com as suas dores, com os seus momentos, de vez em quando, quase que constantemente, nós precisamos aí de uma vida na matéria para espiar e provar, para buscar aí, né, uma lapidação, uma construção melhor de nós mesmos, né? Então, a gente vem à vida espiritual. Quando ali, no momento da concepção da vida, né, e aí a fecundação, o espírito é aproximado do útero da mãe, né, e conectado ao útero da mãe. Nesse momento dessa conexão do espírito com o útero da mãe, se forma ali a alma, se cria uma alma essa que viverá a existência que ocorrerá lá durante os 9 meses, lá se tudo der certo, 9 meses a criança nascerá. E aí essa alma ganhará a vida material que nós aqui experimentamos nesse momento. Tá, e qual é a diferença, Kleber, de uma para outra? Se a alma é o momento encarnado e o espírito é quando estamos na espiritualidade, há diferenças entre as duas? Há muitas diferenças entre as duas. A principal delas, que acho que a gente convém aqui a gente conversar bastante hoje sobre esse assunto, é a limitação do conhecimento, né? A alma, ela praticamente é como se você pegasse um pendrive novo, abrisse ele da embalagem e colocasse ele no seu computador. E ele não tem informação nenhuma. Ele será construído ao longo da vida, somos nós. Então, a alma que representa a mim e a você não compreende quase que absolutamente nada da existência física ou da existência espiritual, quem dirá da existência espiritual. Então, durante ali os nossos momentos iniciais ali da vida, quando a vida se inicia, dali para frente começa o processo de gravar essas informações. Nós vamos se educando ali, aprendendo a falar, aprendendo a ficar de pé, ajustando até a visão quando somos ali recém-nascidos, enfim, todo o processo. Conhecendo o que é o amor, conhecendo o que é a tristeza, o que é a alegria, o que é a decepção, o que é a frustração, a ansiedade e por aí vai. Então nós recebemos essa informação nesse pendrive, como eu fiz a analogia aqui, vazio, e vamos ali construindo um pensamento, construindo uma informação para nós aí de uma vida. Então, essa é a alma. Repare que a alma, ela não recebe conhecimento espiritual. Ela não tem conhecimento espiritual. O máximo que teremos aí nesse período da formação, vamos colocar assim, até uns 14 anos, 15 anos, é o aspecto que existe Deus e temos que honrar a Deus e temos que nos conectar a Deus. Somente isso. Mais do que isso, é muito difícil de se encontrar uma educação espiritual mais avançada nessa idade. Enfim. Então a alma, ela não vai compreender os aspectos evolutivos, não. Ela vai se pautar e se basear simplesmente na sobrevivência, na reprodução, na conquista, na alimentação, instintos primitivos, né? Instintos esses observados por ela durante o processo da sua formação inicial. Porque nesse momento aí, do 0 ao 14 anos, nós vemos o nosso pai saindo para trabalhar, nossa mãe saindo para trabalhar, e diversas situações de sobrevivência, de posição, de conquista, de um que tem uma festa melhor do que a do outro, eu preciso ter uma festa igual, enfim, vão criando valores e concepções que lá na frente moldarão aí o nosso destino, né? Moldarão a nossa vida como encarnados, né? Então esses valores materiais que essa alma comprou, ela quando assumir a autonomia, depois aí da vida adulta, ela vai simplesmente focar a sua atenção e o seu pensamento nesses aspectos, no desejo, no êxtase, no posicionamento,
na reprodução, né, no reconhecimento. Então, vai estar sempre buscando isso, sempre ligado às questões que envolvem o ego. Então, podemos dizer que a alma e o ego são coisas que caminham juntos, né, paralelas uma à outra, né? Os dois ali têm o mesmo desejo, as mesmas necessidades, né, evolutivas, né? No caso aí, evolução material, evolução de desejos, tá? Já o espírito, a nossa essência espiritual, pensem comigo, vocês estavam na espiritualidade, para aqueles que tinham essa capacidade, e traçaram ali um plano, um modelo encarnatório para vocês. Vocês foram até um determinado local e entregaram ali todo um roteiro de vida para o Ministério da Reencarnação, vamos colocar assim. Esse ministério avaliou aqueles desafios, aquelas provas, aquelas situações que nós viveríamos e tirou ali, pelos que os espíritos falam, 95% do que nós colocamos, porque nós somos muito otimistas nesse sentido, e a gente pegou esses 5% de dificuldades e veio viver aqui. Pensem comigo, o espírito, o meu espírito, o seu espírito, escolheu viver essas dificuldades, escolheu passar e viver esses momentos para crescer e se desenvolver, né? Ele tem essa visão, ele tem essa compreensão, mas a alma não tem isso. A alma tem simplesmente o olhar para as questões da matéria. Ela não enxerga a vida evolutiva do espírito. É o espírito que durante o processo, durante a caminhada da alma aqui pela vida material, o espírito vai conduzir intuitivamente essa alma a encontrar os seus desafios, as suas situações, os seus momentos para, então, poder evoluir, tá? Então, muitas vezes a gente pensa no sentido de que, puxa vida, então onde está aí o meu livre-arbítrio? Onde está a minha possibilidade de escolha, né? Eu não escolho passar por isso. Isso quem está dizendo é a alma, mas o espírito que prevalece sobre a alma é mais forte do que eu e você. E aí ele nos leva na direção dos desafios. Então o livre-arbítrio é algo dividido entre você nas questões materiais e o espírito nas questões evolutivas. O espírito determina e escolhe aquilo que ele quer viver, tá? Então muitas vezes, quando nós estamos ali, muitas vezes não, quando estamos na adolescência, entrando na vida adulta e tudo mais, será um momento aí que a gente vai buscar as conquistas, né? Preciso arrumar um parceiro, uma parceira, enfim. E sabemos pelo conhecimento espiritual, isso já citei aqui várias vezes, mas vale reforçar esse assunto, que nós teremos relacionamentos amorosos que simbolizam desarmonias da vida passada, né? Então, analisando por isso, eu estarei me relacionando com o inimigo de vidas passadas. Eu irei namorar, casar, ter filho, construir famílias com o inimigo? Certamente que sim. Esse é o propósito das uniões aqui, dos casais aqui na Terra. Tá, e peraí, Kleber, então, se nós temos em nós a capacidade sensitiva, nata, todo mundo tem isso, de observar uma energia de um ambiente e se retirar dali, porque eu me sinto mal quando estou ali, e em relação às pessoas é a mesma coisa, quando se aproximar essa desavença do passado, eu não sentiria também aversão, uma coisa inconsciente, tipo, a Fran quando se aproximou de mim, se ela for o inimigo meu de vida passada, ela veio até mim quando chegou o meu campo energético em relação ao dela, em contato com o dela, eu não teria ali uma resposta intuitiva de se afasta que essa pessoa é um problema para você, né? Pela mediunidade, pelos caminhos da sensibilidade, da percepção, essa é a resposta esperada, a resposta natural. E por que não aconteceu assim? Por que não ocorreu isso no momento que eu encontrei a Fran, no momento que eu encontrei outras pessoas na minha vida, ou que vocês encontraram outras pessoas na sua vida? Olha só um pouquinho. Por que isso não ocorreu, né? Da seguinte forma, quando eu fui encontrar a Fran, que é minha esposa, o espírito ali assumiu a direção energética do pensamento naquela hora. Então aquela energia que meu espírito, que eu, alma, recebi da Fran, o espírito entrou na frente, tomou posse do meu pensamento e anulou a informação. Porque o espírito do Kleber sabia, tinha certeza que precisava viver aquela vida junto com a Fran.
Então ele toma a direção, ele aceita e ele escolhe aquela relação. E não o Kleber, que se tivesse recebido uma informação naquele momento e a alma processasse aquilo, teria ali feito com que o Kleber se afastasse da Fran naquele momento. E assim é a maioria dos relacionamentos. Então muitas coisas, como eu estava dizendo, são divididas entre escolhas, entre você, a alma, e o espírito do Kleber, decidindo ali os caminhos que cada um vai seguir. Todas as noites, por exemplo, quando nós saímos do corpo, um sono profundo, conhecido como projeção astral, desdobramento astral, emancipação da alma, enfim, vários nomes para isso, nós, quando chegamos na espiritualidade, nós perdemos ali a razão da alma e entramos na razão do espírito, porque ali ele está liberto do veículo físico, livre de volta à espiritualidade. Então a razão que se sobrepõe nesse momento é a do espírito e não da alma. A alma não conhece, ela seria algo completamente perdido na espiritualidade, sem direção e sem caminho, porque ela não tem orientação para isso. Nós temos hoje, através dos estudos, daquilo que pesquisamos, o quanto cada um de nós avançou no conhecimento. Mas se é uma alma, vamos pensar assim, uma pessoa que nunca estudou sobre espiritualidade, quando ela se projeta do corpo à noite, que é um fator comum a todas as pessoas, tá? O espírito tem que assumir essa posição e direcionar o caminho. E aí muitas vezes esse espírito, vivendo lá de volta à espiritualidade, né, pelo sono, pela projeção astral naquele momento, ele vai tomar decisões, vai buscar informações, vai criar situações e imputar nas memórias desta alma coisas que essa alma precisa fazer, respostas que essa alma precisa dar frente a algumas situações, problemas que essa alma tem que criar para resolver outros problemas maiores no ímpeto aí de buscar equilíbrio. Então, eu sinto a informar todos vocês aqui que isso é algo que eu meditei muito sobre isso, pesquisei muito sobre esse assunto já, que nós somos completamente manipulados, eu e você, pelas vontades do nosso espírito. Sabe o que é nosso livre-arbítrio? É escolher o que eu como, o que eu bebo, aonde eu vou passear, que roupa eu vou vestir, que trabalho eu terei, qual área que eu vou estudar. Isso é o nosso livre-arbítrio. Coisas que envolvem o lado material. Mas coisas que envolvem a evolução do espírito, a evolução da consciência, está para seu espírito e não para sua alma decidir isso. E aí sim, o livre-arbítrio é dele. Ele toma as decisões que acha melhor para o seu caminho. Claro, pessoal, se você fizer um trabalho, como eu proponho aqui, como eu busco na minha vida, de conhecimento, de estudar, né, espiritualidade, ou seja, eu estou enriquecendo a minha alma, eu estou agregando valores espirituais a ela. E quando eu faço isso, quando eu agrego valores espirituais na minha alma, eu consigo uma comunicação melhor com o meu espírito. Eu consigo receber a informação do meu espírito de uma forma mais eficiente e mais clara para mim aqui, como execução, como tarefa. Então, por isso que sempre a espiritualidade, pessoas que falam sobre espiritualidade, mencionam a importância do contínuo aprendizado, do contínuo estudo sobre a vida espiritual. Certa vez uma pessoa me disse assim: Kleber, por que você estuda tantas essas coisas, sendo que você já sabe disso tudo? E eu respondi a essa pessoa: eu não sei, né? Eu, alma, não sei. O espírito sabe. Eu preciso estudar aqui para me conectar melhor com o meu espírito, para que eu alinhe a frequência com ele e consiga seguir o plano que ele traçou para a minha existência. Porque se ele traçou esse plano e eu conseguir ir bem nesse processo, certamente eu colherei frutos produtivos lá na vida espiritual de volta. Mas se eu ocultar completamente a vida espiritual, ocultar completamente o conhecimento desse espírito que está ligado a mim, eu de fato aí irei perder uma encarnação, irei, como a gente brinca, estou queimando a encarnação a troco de nada, estou vivendo como se hoje fosse o último dia, né? Então nós precisamos buscar conhecimento, buscar essa orientação através dos livros, conteúdos, enfim, para que eu possa me aproximar cada vez mais dessa verdade, dessa sabedoria do nosso espírito.
Então você está dizendo por tudo isso, Kleber, que o que você vive, o que eu vivo, os relacionamentos que eu tenho, as amizades que eu tenho, podem muitas vezes ter sido escolhido pelo meu espírito e não por mim do agora? Sim, é meio confuso, complicado de entender isso, mas há uma ciência por trás espiritual disso. Como eu mencionei, quando você vai encontrar uma pessoa, o espírito percebe que aquela pessoa que você vai encontrar é uma desavença do passado, desavença essa que é importante que ela esteja na sua vida, então o espírito assume o entendimento energético da energia que vai se entrelaçar com a sua e faz com que você, a alma Kleber, não reflita sobre aquilo, não tenha o instinto de se afastar daquela pessoa, pelo contrário, você se aproxima e conquista ali uma amizade, conquista ali às vezes um relacionamento com a pessoa, no ímpeto aí de buscarmos um equilíbrio, uma evolução. Nessa história que eu contei da Fran, que é minha esposa, as coisas foram dos dois lados. Então, meu espírito silenciou a alma, o Kleber, e silenciou o espírito da Fran, a Fran, para que ela não também sentisse isso, não tivesse essa sensação, né, ao me encontrar. Né, tivesse a possibilidade de ter amizade comigo e depois se relacionar comigo. Então foi um trabalho em conjunto dos espíritos. E certamente os mentores também estavam por perto. À noite, como eu estava dizendo, quando deixamos o corpo, estamos na razão do espírito, não é a sua alma que vai conversar com o mentor. Quem vai conversar com o seu mentor é você em espírito. Você, espírito ali desdobrado, que é uma outra concepção de você, ele vai ter ali uma conversa com o mentor, ele vai ter um diálogo evolutivo com o mentor. Porque imagine só, vamos pensar aqui uma coisa bem absurda. O seu espírito decide que porque você não está estudando, né, buscando autoconhecimento, fatores espirituais, e que você só está vivendo sobre valores materiais, decide que você vai provocar uma situação no seu trabalho para que você seja ali demitido daquele trabalho e a sua vida ali financeira vá para o buraco, para que você busque valores espirituais, valores de entendimento espiritual. Já pensou que seu espírito pode estar por trás de uma situação dessa? E por que ele fez isso? Porque a razão do nosso espírito faria algo assim conosco, para que eu busque um caminho espiritual. Eu já atendi muita gente da minha vida, na minha época de terapeuta, né? E sempre ouvindo as histórias ali das pessoas, né, que procuravam um atendimento terapêutico, eu perguntava, como está a sua vida financeira, profissional? Ah, estava tudo indo muito bem, eu tinha um ótimo emprego, eu tinha reservas financeiras, de repente eu perdi tudo. Assim, de uma hora para outra, perdi o emprego, as reservas acabaram, eu estou desesperado, vim aqui buscar alguma coisa para tentar me ajudar nesse sentido. Percebe aí o efeito, o desequilíbrio que está aquilo? Então a pessoa está vivendo somente para o lado material, e quando eu perguntava, mas estuda alguma coisa de espiritualidade, se interessa por espiritualidade? Não, nunca estudei nada dessas coisas. A pessoa só está vivendo o lado material. Para o espírito isso é algo que não deveria estar acontecendo. Essa pessoa não precisa se tornar um expert em espiritualidade, um palestrante, qualquer coisa nesse sentido, mas precisa ter pelo menos o básico, né? Uma conexão com Deus, uma conexão com os bons espíritos. E essa pessoa muitas vezes está completamente isolada disso, vivendo somente a matéria. Então, o próprio espírito, em comunhão com o mentor, programam ali uma situação aonde esse encarnado, essa pessoa que estava lá comigo, toma esse tombo na vida e comece aí a buscar fatores espirituais. E aí a pessoa na terapia começa a entender sobre espiritualidade, começa a entender sobre relacionamentos, sobre equilíbrio emocional, começa a entender sobre vários fatores que antigamente para ela não fariam sentido nenhum. E sabe o que acontece na maioria das vezes nesses casos? A pessoa começa a estudar, começa a se envolver com autoconhecimento, a espiritualidade na mesma hora proporciona de novo a volta dela, né, às questões materiais. Então, essa pessoa começa ali mandar currículos, começa isso, começa aquilo, arruma um bom emprego, começa a ganhar bem de novo, começa a ter a vida financeira refeita, de ver o que acontece novamente lá na frente.
se a pessoa não continuar no caminho espiritual, no caminho do autoconhecimento. Outro tombo virá. Que é o que acontece com a maioria esmagadora das pessoas. As pessoas muitas vezes buscam a espiritualidade, que foi um vídeo que eu fiz aqui, acho que semana passada, né? Semana passada, buscando uma troca. Olha, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, para que vocês aí me arrumem um novo emprego, né? Então, a busca não pode ser essa, né? Eles podem ajudar? Podem, né? Mas não pode ser 100% do tempo um fator de troca com a espiritualidade. Olha, eu me comprometo aí a assistir uma palestra toda semana aqui na Casa Kardecista, a vir aqui tomar um passe e vocês me arrumam um emprego lá na empresa tal função e tal cargo, né? Isso é barganha, né? Quanto que o maior benefício é seu de estar indo ali, recebendo boas vibrações, recebendo boas intuições, né? Boas energias para uma vida aí, porque muitas dessas pessoas não têm ideia disso tudo que a gente falou aqui, a relação de espírito, alma e outras coisas mais. Então elas somente buscam isso. E aí, o que acaba acontecendo na maioria dos casos, essa pessoa tem a ruína novamente ali do lado material e a busca pela espiritualidade. Ou então, quando não é questões que afetam a saúde, tá? Que aí já é algo mais triste, né? Algo mais doloroso, porque aquela pessoa ali ficou doente, né? Porque vivia desequilíbrios emocionais, problemas com relação com as pessoas, e aí aquilo foi somatizando tanto nas energias que uma hora virou uma dor física, e aí nessa hora que essa pessoa vai buscar auxílio espiritual. É nessa hora que ela vai tentar entender por que ela está doente e ninguém encontra ali uma resposta para aquilo que ela tem. Tá? Então, não deixem chegar um momento como esse. Se antecipem, tá? Como eu estava dizendo, se você estudar, a alma estudar a espiritualidade, a alma se comprometer ao autoconhecimento, ao domínio de si mesmo, o espírito terá mais facilidade de transmitir informação para essa alma. E para encerrar aqui o assunto, uma reflexão. O quanto você está próximo do seu espírito e o quanto você está próximo da sua alma. Isso é algo que você devia avaliar. Você está vivendo sobre os valores da alma, lembra a alma? A questão do ego, da matéria, né, da sobrevivência, da reprodução, da defesa, do ataque, enfim, ou vivendo sobre os valores do espírito, a evolução da consciência, controle emocional, né, crescimento espiritual, desprendimento material, enfim, tudo isso que vocês já conhecem. Então, vale a reflexão. Estou próximo aos valores da alma ou próximo aos valores do espírito? Então é isso, pessoal. Um resumo aí do que é a alma e do que é o espírito, né? É assim, de umas palavras bem simples, né? Mas que eu acredito aí que possa dar um pouco de entendimento sobre uma coisa e outra, tá? E agora aqui, a partir desse momento, eu vou ler aí as perguntas de vocês.